Você teria coragem de subir no altar, sabendo que o seu passado pode destruir tudo em segundos. O salão estava impecável. Flores brancas decoravam cada canto. O cheiro suave de perfume no ar dava a sensação de um dia perfeito. Todos os convidados estavam sentados, vestidos com elegância, aguardando o início da cerimônia que prometia ser inesquecível. E de certa forma seria. Mas não pelos motivos que todos imaginavam. Ele estava no altar, com um sorriso controlado, mãos levemente trêmulas, tentando disfarçar a tensão. Ao seu lado, a mulher que ele escolheu, ou melhor, a mulher por quem ele havia arriscado tudo, a amante. Agora vestida de noiva, ela caminhava lentamente pelo corredor, com um vestido deslumbrante, olhar fixo nele, como se finalmente estivesse conquistando aquilo que sempre quis. Para muitos ali, aquela era apenas mais uma história de amor. Mas para poucos, era o resultado de uma traição silenciosa, construída aos poucos, escondida entre mensagens apagadas, encontros discretos e mentiras bem contadas. E havia alguém ali que sabia de tudo. Sentada nas últimas fileiras, quase invisível entre os convidados, ela observava cada detalhe. A ex-esposa. Ninguém havia percebido sua chegada. Nenhum anúncio, nenhum olhar curioso, nenhuma reação. Ela simplesmente entrou e se sentou, mas o que mais chamava a atenção não era sua presença. Era a forma como ela estava olhando para o altar. Não havia lágrimas, não havia desespero, não havia sequer raiva aparente. Apenas um silêncio estranho, quase calculado, como se ela estivesse esperando o momento certo. Enquanto isso, o celebrante começava a cerimônia. As palavras tradicionais ecoavam pelo salão, falando sobre amor, união, compromisso eterno. Palavras que naquele contexto soavam quase irônicas. Ele evitava olhar para os convidados. Ela, a noiva, sorria. E aí, sem piscar, sem se mover, sem demonstrar nada. Mas algo estava errado, muito errado, porque quem a conhecia sabia que aquele silêncio não era normal. Ela não era o tipo de mulher que aceitava tudo calada. Muito menos daquele jeito, muito menos naquele dia. O momento dos votos se aproximava, a tensão aumentava. Alguns convidados já cochichavam entre si, como se sentissem que algo fora do lugar estava prestes a acontecer. E então, um pequeno detalhe mudou tudo. O olhar dela. A ex levantou levemente o queixo e sorriu. Não era um sorriso de tristeza, não era um sorriso de aceitação. Era um sorriso que ninguém ali conseguiu entender. E foi exatamente nesse momento que uma das madrinhas percebeu e arregalou os olhos, porque ela também entendeu. Aquilo não era apenas um casamento, era o início de algo que ninguém estava preparado para ver. E quando o celebrante disse, se alguém tiver algo contra essa união, o silêncio tomou conta do lugar. Mas dessa vez não era um silêncio comum, era o tipo de silêncio que antecede uma explosão. E alguém estava prestes a falar. O silêncio parecia pesado demais para ser apenas coincidência. Ninguém se mexia. Nem mesmo o ar parecia circular naquele salão. O celebrante aguardava, como manda o protocolo, alguns segundos antes de prosseguir. Era raro alguém se manifestar naquele momento, quase simbólico, quase teatral. Mas, naquele dia, não havia nada de simbólico. Havia intenção. E ela estava prestes a se revelar. Lentamente, sem pressa, a ex-esposa se levantou. O som da cadeira, arrastando discretamente no chão, foi suficiente para quebrar o transe coletivo. Algumas cabeças se viraram, outras demoraram alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Mas quando os olhares começaram a se alinhar, o desconforto tomou conta. Ela não pediu licença, não olhou para os lados, não demonstrou hesitação. Apenas começou a caminhar, passo a passo, calma, segura, como alguém que já sabia exatamente o que estava fazendo. O noivo percebeu, e naquele instante, algo mudou completamente em seu rosto. O sorriso sumiu, os ombros enrijeceram, os olhos se arregalaram de uma forma que ele não conseguiu controlar, porque ele a reconheceu, e mais do que isso, ele entendeu. A noiva, ainda sem perceber completamente, apenas acompanhava a movimentação com o olhar, tentando entender quem era aquela mulher que avançava pelo corredor com tanta firmeza. Mas havia algo estranho. Ninguém a impedia, nenhum segurança, nenhum familiar,
nenhuma reação imediata. Era como se todos estivessem presos àquele momento, incapazes de interferir. Como se, no fundo, todos soubessem que aquilo precisava acontecer. Ela chegou até a frente, ficou a poucos metros do altar e parou. O silêncio voltou, mais intenso, mais denso, mais desconfortável. O celebrante tentou intervir, com um tom educado. Senhora, a cerimônia está em andamento, mas ela não respondeu, nem sequer olhou para ele. Seus olhos estavam fixos apenas em uma pessoa, o noivo, e por alguns segundos eles ficaram assim, se encarando, sem palavras, sem movimentos, sem fuga. A noiva então finalmente quebrou o silêncio, com uma leve irritação na voz. Quem é você? A pergunta ecoou pelo salão, simples, direta, mas carregada de tensão. A ex virou lentamente o rosto na direção dela, e pela primeira vez, falou. Alguém que deveria estar no seu lugar. O impacto foi imediato. Alguns convidados levaram a mão à boca, outros trocaram olhares, e o noivo simplesmente não reagiu, como se tivesse perdido qualquer capacidade de controle sobre a situação. A noiva deu um passo à frente, confusa. Eu não estou entendendo. Mas antes que pudesse continuar, a ex fez um gesto simples, apontou discretamente para o microfone nas mãos do celebrante e disse, com uma calma que assustava, eu só preciso de alguns segundos. O celebrante hesitou, olhou para o noivo buscando alguma orientação, mas ele não disse nada, não conseguiu, e esse silêncio foi a resposta. Com mãos levemente trêmulas, o celebrante entregou o microfone. E naquele instante, o clima mudou completamente. Não era mais um casamento. Era outra coisa, algo maior, algo fora de controle. Ela segurou o microfone com firmeza, respirou fundo, olhou ao redor, e por um breve segundo pareceu avaliar cada pessoa presente ali, como se estivesse decidindo até onde iria. E então, ela voltou o olhar para o noivo e sorriu novamente. Mas dessa vez, o sorriso não deixava dúvidas. Aquilo não ia terminar bem. E quando ela aproximou o microfone da boca, o coração de quem estava ali acelerou, porque todos entenderam ao mesmo tempo o que seria dito não poderia mais ser desfeito. O som da respiração dela ecoou levemente no microfone. Um detalhe simples, mas suficiente para fazer o silêncio ficar ainda mais desconfortável. Ninguém ousava interromper, ninguém ousava sair. Era como se todos estivessem presos naquele momento, obrigados a assistir até o fim. Ela não tinha pressa. E isso deixava tudo ainda mais tenso. Seus olhos percorreram o salão lentamente, passando por rostos curiosos, desconfiados, alguns já arrependidos de estar ali. Mas quando seu olhar voltou para o altar, ele parou nele, no noivo. E dessa vez havia algo diferente. Não era apenas controle, era domínio. Engraçado, ela começou, com a voz firme, mas baixa o suficiente para obrigar todos a prestarem atenção, como algumas histórias são contadas pela metade. O noivo fechou os olhos por um segundo, como se soubesse exatamente o que viria a seguir, mas não disse nada. A noiva, ao lado, já não escondia o desconforto. Seu corpo estava rígido, os dedos apertando o buquê com força. Eu acho justo, ela continuou, que hoje todo mundo aqui conheça a versão completa. Alguns convidados começaram a se inclinar para a frente nas cadeiras. A tensão crescia. Porque esse casamento, ela fez uma pausa leve. Não começou hoje. O impacto foi imediato. O noivo engoliu seco. A noiva virou lentamente o rosto para ele. E pela primeira vez, havia dúvida em seu olhar. Ele começou muito antes. Ela disse quando ainda existia um outro casamento. Um murmúrio percorreu o salão, baixo, mas impossível de ignorar. A noiva deu um passo para trás. Do que você está falando? Perguntou, com a voz já falhando levemente. Mas a ex não respondeu diretamente. Ela apenas levantou a mão e mostrou algo. Um celular. Pequeno, simples, mas naquele momento mais poderoso do que qualquer palavra. Vocês sabiam, ela disse, olhando para os convidados, que algumas pessoas têm o hábito de apagar mensagens, achando que isso apaga a verdade junto? O noivo deu um passo à frente. Chega, ele disse, finalmente encontrando voz, isso não é o lugar para isso. Mas já era tarde. Ela não estava mais ali para pedir permissão.
Não, ela respondeu sem elevar o tom. Então me diz qual é o lugar certo para falar a verdade. Ele não respondeu, não conseguiu. E isso foi o suficiente. Ela desbloqueou o celular. O som quase inaudível do toque ecoou como um estalo no silêncio. Eu pensei muito antes de vir aqui hoje, ela continuou. Pensei em ir embora, seguir minha vida, fingir que nada disso existiu. Ela fez uma pausa. E dessa vez, sua expressão mudou por um breve instante. Algo mais humano, mais real, mas durou pouco. Mas aí eu percebi uma coisa. Ela levantou o olhar novamente, firme. Algumas mentiras só sobrevivem porque ninguém tem coragem de interromper o momento perfeito. A noiva agora já não olhava mais para ela. Olhava para ele, esperando, desesperadamente esperando uma explicação. Mas ele continuava em silêncio. E esse silêncio dizia tudo. Então eu decidi, a ex continuou, que hoje não seria um dia perfeito. Seria um dia verdadeiro. Ela mexeu na tela do celular. Rolou algo. Parou. E então levantou levemente o aparelho. Isso aqui, disse, foi enviado há 3 meses. O noivo respirou fundo, como se tentasse se preparar. Mas não havia preparo suficiente para aquilo. E não foi a única mensagem. O salão inteiro estava imóvel, sem cochichos agora, sem distrações, apenas expectativa, pesada, quase sufocante. Eu poderia ler só uma, ela disse, mas acho que vocês merecem entender o padrão. Ela aproximou o celular do microfone e por um segundo hesitou, mas não por dúvida, por escolha, porque ela sabia que a partir dali não existia mais volta. E quando seus lábios se abriram para ler a primeira mensagem, a noiva segurou o ar e o noivo fechou os olhos, porque ele sabia exatamente o que estava prestes a ser exposto e sabia também que aquilo era só o começo. Eu não vejo a hora de me livrar disso tudo. A voz dela ecoou pelo salão enquanto lia a mensagem. Cada palavra parecia pesar mais do que a anterior. Só preciso esperar o momento certo. Ela nunca vai desconfiar. O silêncio que veio depois foi diferente de tudo. Não era apenas tensão. Era choque. Cru, direto, incontestável. A noiva ficou completamente imóvel. Os olhos fixos nela, depois nele, depois novamente no celular. Como se sua mente estivesse tentando encontrar alguma explicação que ainda não existia. Isso, a ex continuou, levantando levemente o celular, foi enviado enquanto ele ainda dormia ao meu lado. Um murmúrio mais alto percorreu o salão. Dessa vez, impossível de conter. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Outros já demonstravam indignação, mas ninguém se levantava. Ninguém saía, porque todos sabiam que aquilo ainda não tinha terminado. Você está distorcendo as coisas. O noivo tentou, a voz mais firme agora, mas ainda carregada de tensão. Ela virou lentamente o rosto para ele, sem pressa, sem alterar a expressão. Então explica, 2 palavras, simples, mas pesadas o suficiente para desmontar qualquer discurso ensaiado. Ele abriu a boca, mas não saiu nada, porque não havia explicação possível para algo que estava ali, visível, concreto. A noiva deu mais um passo para trás. O buquê já não estava mais firme em suas mãos. Isso não pode ser verdade. Ela sussurrou mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Mas a ex não interrompeu. Eu também pensei isso, ela disse, na primeira vez que vi, e então deslizou o dedo na tela. Mas o problema continuou. É que nunca foi só uma vez. Outro clique, outra mensagem aberta, outro silêncio absoluto. Quando tudo isso acabar, a gente vai poder ficar junto sem esconder nada. A noiva fechou os olhos. Dessa vez, não foi confusão, foi impacto, realidade. E ela começou a entender. Você disse que tinha terminado tudo antes da gente ficar junto. A voz dela saiu mais alta agora. Tremendo, você jurou para mim. Ele tentou se aproximar. Eu posso explicar, mas ela recuou imediatamente. Não encosta em mim. O tom dela mudou completamente. Não havia mais dúvida. Havia dor, e começava a surgir algo mais perigoso. Raiva. A ex observava tudo em silêncio por alguns segundos. Como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Sabe qual é a parte mais interessante? Ela disse, voltando a atenção para os convidados. Ninguém respondeu, mas todos estavam ouvindo.
não é só sobre traição. Ela levantou o celular novamente, mas dessa vez não mostrou a tela. Apenas segurou. É sobre o quanto alguém pode construir uma nova história, em cima de uma mentira bem contada. O noivo passou a mão no rosto, nervoso, desgastado, perdendo completamente o controle da situação. Já chega, ele disse, tentando recuperar alguma autoridade. Você já falou o suficiente. Mas ela apenas inclinou levemente a cabeça. Eu nem comecei direito. E foi nesse momento que algo mudou completamente no ambiente. Não era mais apenas um escândalo. Era exposição. Era verdade sendo puxada à força para fora. E ninguém ali estava preparado para o próximo nível. Porque até agora ela só tinha mostrado mensagens. Mas existia algo mais. Muito mais difícil de negar. Muito mais impossível de explicar. Ela respirou fundo e segurou o celular com as duas mãos. Mas dessa vez não era para ler, era para mostrar. E quando ela olhou diretamente para a noiva, seu olhar deixou claro. O que vinha agora não ia atingir só ele. Ia destruir tudo. O silêncio voltou a dominar o salão. Mas agora ele não era apenas tenso. Era pesado, quase sufocante. A ex segurava o celular com firmeza, olhando diretamente para a noiva, como se aquele momento tivesse sido ensaiado inúmeras vezes em sua mente. E talvez tivesse. Eu poderia parar por aqui, ela disse, com a voz controlada, mas isso ainda deixaria espaço para dúvidas. A noiva não respondeu, mas seus olhos já não eram os mesmos. A confiança tinha desaparecido. No lugar, havia medo. E dúvidas, a ex continuou, são o lugar perfeito para mentiras crescerem. Ela desbloqueou o celular novamente, mas dessa vez não abriu uma conversa. Abriu uma galeria. Deslizou o dedo devagar. Uma imagem, outra, mais uma. Parou, e então virou o celular na direção da noiva. Então olha isso. O gesto foi simples, mas o impacto devastador. A noiva hesitou por um segundo, como se, no fundo, já soubesse que não queria ver, mas viu. E no exato momento em que seus olhos focaram na tela, tudo mudou. Seu corpo travou. A respiração falhou. Os dedos se soltaram do buquê, que caiu lentamente no chão, sem que ela percebesse. Não, ela sussurrou quase sem voz. O noivo imediatamente tentou intervir. Para com isso, ele avançou um passo, mas dessa vez não era mais ele quem controlava nada. A noiva levantou a mão, impedindo qualquer aproximação. Os olhos ainda presos na imagem. Isso, ela disse a voz quebrando, isso é de quando? A ex respondeu sem hesitar. 2 semanas atrás. O salão inteiro reagiu. Alguns convidados levaram as mãos à cabeça. Outros simplesmente desviaram o olhar. Mas ninguém conseguia sair, porque agora não era mais suspeita, era confirmação. Você disse que estava viajando a trabalho. A noiva continuou. Agora, olhando diretamente para ele, você me mandou mensagem naquele dia. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Nenhuma mentira parecia possível. Eu posso explicar. Ele tentou novamente. Mas a própria frase já não tinha força, já não tinha peso, já não tinha credibilidade. Explicar o quê? A noiva respondeu, agora com a voz mais firme, apesar das lágrimas que começavam a surgir, que você mentiu ontem. Ou que vem mentindo desde o começo. A ex observava em silêncio, sem interferir, sem pressa, como se soubesse que aquela parte não precisava mais dela, porque a verdade já estava fazendo o trabalho. Eu não sabia, a noiva disse, quase em um desabafo, eu juro que não sabia de nada disso. E pela primeira vez, a ex desviou o olhar, não com culpa, mas com algo mais sutil, cansaço. Eu sei, ela respondeu. 2 palavras, simples, mas carregadas de significado. A noiva olhou para ela, surpresa. Então por que você está fazendo isso comigo? A pergunta ficou no ar, forte, direta, dolorosa. A ex voltou a encarar. E dessa vez não havia mais frieza total. Havia verdade. Porque fizeram isso comigo primeiro. O impacto foi imediato, não só na noiva, mas em todos ali. Porque naquele instante, tudo deixou de ser apenas exposição e passou a ser consequência. O noivo deu um passo para trás, como se finalmente estivesse percebendo a dimensão do que estava acontecendo.
mas ainda não era o fim, nem perto disso, porque aquela imagem ainda não era a pior parte. Ela respirou fundo e olhou novamente para o celular, como se estivesse decidindo se iria até o fim, e então tomou a decisão. Isso aqui, ela disse, levantando o aparelho novamente, não foi o que mais me destruiu. O salão inteiro ficou em alerta, porque se aquilo não era o pior, então ainda havia algo mais pesado vindo, algo que ninguém ali estava preparado para ouvir. E quando ela levantou os olhos lentamente, ficou claro, o próximo passo não ia apenas expor, ia marcar todos ali para sempre. O salão já não era mais o mesmo. O que antes parecia um cenário de celebração, agora carregava um peso quase impossível de ignorar. Ninguém se mexia, ninguém ousava interromper, porque todos sentiam que ainda havia algo pior vindo. E havia. A ex manteve o celular nas mãos, mas dessa vez não olhou para ele imediatamente. Seus olhos estavam fixos no noivo, e o que existia ali não era mais só firmeza, era decisão. Sabe qual foi a parte mais difícil? Ela disse, com a voz mais baixa, mas ainda clara o suficiente para ecoar pelo salão. O noivo desviou o olhar, como se evitasse encarar o que vinha, mas não havia como escapar. Não foi descobrir a traição. Ela deu um passo à frente, lento, controlado. Não foram as mensagens, outro passo, nem as fotos. Agora ela estava mais perto, mais próxima do altar, mais próxima dele. Foi entender, ela continuou, que tudo isso estava acontecendo enquanto você fazia promessas. O silêncio ficou ainda mais denso. Alguns convidados já demonstravam desconforto visível. Outros apenas assistiam, completamente envolvidos. Promessas que você nunca teve intenção de cumprir. A noiva fechou os olhos por um segundo. As lágrimas agora eram inevitáveis, mas ela não falava, não interrompia, porque no fundo ela também queria saber. Queria entender até onde aquilo ia. A ex então finalmente olhou para o celular novamente, respirou fundo e desbloqueou. Tem coisas, ela disse, que não são só sobre enganar alguém. Ela levantou o aparelho, mas ainda não mostrou. São sobre usar alguém. O noivo apertou os punhos. Para com isso ele disse com a voz mais tensa agora, você já passou dos limites. Ela inclinou levemente a cabeça. Limites, e então deu um pequeno sorriso. Mas dessa vez não havia ironia, havia algo mais pesado. Você perdeu esse direito quando começou a viver duas vidas ao mesmo tempo. O impacto da frase foi imediato, direto, sem espaço para resposta. Ela então tocou na tela, abriu algo diferente. Não era conversa, não era imagem, era um vídeo, curto, simples, mas carregado de significado. Eu não queria trazer isso para cá, ela disse, de verdade. O salão inteiro ficou em alerta, porque o tom dela tinha mudado. Havia algo ali, mais sério, mais profundo, mais perigoso. Mas tem coisas que precisam ser vistas. Ela virou lentamente o celular, direcionando primeiro para a noiva. Olha com atenção. A noiva hesitou. Seu corpo já demonstrava resistência, como se cada instinto dissesse para não continuar. Mas ainda assim, ela olhou. E no momento em que o vídeo começou, tudo mudou. Sua expressão se transformou completamente. Confusão. Reconhecimento. E então, choque absoluto. Não, ela disse agora mais alto isso não. Mas não conseguiu terminar, porque ela entendeu. E dessa vez não havia como negar. O noivo avançou rapidamente. Me dá isso. Mas antes que pudesse alcançar, a ex recuou. Rápida, precisa. Como se já esperasse por aquilo. Agora você quer esconder? Ela disse, olhando diretamente para ele. Ele parou, sem resposta. Sem controle, sem saída. A noiva agora já não olhava mais para nenhum dos dois. Seus olhos estavam perdidos, como se estivesse tentando reorganizar tudo dentro da própria cabeça. Mas não dava mais, porque aquilo era maior do que qualquer justificativa. Esse vídeo, a ex continuou, foi gravado no dia em que você disse que estava resolvendo coisas importantes. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para a noiva. E estava mesmo, silêncio, pesado, final. Só não era o que você pensava. O salão inteiro estava imóvel, sem reação, sem palavras, porque naquele momento não existia mais dúvida. Só existia verdade.
e ela estava sendo exposta sem qualquer filtro. Mas ainda não era o fim, porque o que aquele vídeo mostrava era só uma parte. A parte visível, a parte que doía. Mas existia algo por trás, algo que explicava tudo, algo que tornava tudo ainda pior. E quando a ex levantou o olhar mais uma vez, ficou claro, o próximo passo não ia apenas destruir a imagem dele, ia revelar quem ele realmente era. O silêncio já não era mais só desconfortável, era pesado, definitivo, o tipo de silêncio que não pede explicação porque tudo já foi entendido. A noiva permanecia parada, sem reação imediata, mas seus olhos já não eram os mesmos. Algo dentro dela tinha quebrado, e não havia mais volta. A ex abaixou lentamente o celular. Dessa vez, não havia mais necessidade de mostrar nada, porque o estrago já estava feito. Agora você entende? Ela disse, olhando diretamente para a noiva, que nunca foi sobre você. A frase atingiu como um golpe seco. A noiva levantou o olhar, confusa, ferida. Como assim? A voz saiu baixa, mas carregada de dor. A ex respirou fundo, e dessa vez não havia mais aquele tom frio. Havia clareza. Ele não escolheu você, ela continuou. Ele só precisava de alguém que acreditasse nele. O noivo deu um passo à frente. Isso é absurdo, mas ninguém olhou para ele. Ninguém reagiu, porque naquele momento ele já não tinha mais força ali. Você acha que foi especial? A ex disse, sem elevar a voz, eu também achei. A noiva ficou em silêncio, imóvel, absorvendo cada palavra. No começo, tudo parece único. Ela continuou, atenção, promessas, planos, ela fez uma pausa breve. Mas depois você percebe que ele só troca o cenário. O impacto foi ainda mais profundo, porque não era mais uma acusação, era um padrão. As mesmas frases, ela disse, as mesmas desculpas, os mesmos horários estranhos. O noivo passou a mão no rosto, nervoso, sem saber mais o que dizer. Você não me conhece, ele tentou. Você não sabe o que a gente viveu. A ex olhou para ele pela primeira vez desde que começou a falar. E dessa vez havia algo diferente. Não era raiva, era certeza. Eu sei exatamente o que você vive. O tom dela foi firme, sem espaço para dúvida, porque você vive a mesma coisa com todo mundo. O salão reagiu. Alguns convidados balançaram a cabeça. Outros evitaram contato visual. Mas ninguém defendeu, ninguém interrompeu, porque naquele ponto tudo já parecia evidente demais. A noiva respirou fundo, como se tentasse recuperar algum controle, mas era difícil, muito difícil. Então, ela disse com a voz ainda trêmula, tudo foi mentira. A pergunta ficou no ar, pesada, dolorosa, e por um segundo ninguém respondeu, nem ele, nem a ex, mas o silêncio respondeu por todos. As lágrimas começaram a cair com mais intensidade, mas agora não era só tristeza, era entendimento. Era o momento em que a verdade finalmente se encaixa e dói mais do que qualquer dúvida. Eu larguei tudo por você, ela disse, olhando para ele. Eu confiei em você. Ele tentou se aproximar novamente, mais cauteloso dessa vez. Eu errei, mas isso não significa que significa tudo. Ela interrompeu, e dessa vez sua voz não falhou. Estava firme, decidida, porque não foi um erro, foi escolha. O impacto foi imediato, final, irrefutável. A ex observava em silêncio, sem interferir, como se soubesse que aquela parte precisava acontecer entre eles, e precisava terminar daquele jeito. Mas ainda havia algo, algo que ainda não tinha sido dito, algo que mudava completamente o sentido de tudo. A ex então levantou o olhar novamente, e dessa vez não olhou para o noivo. Olhou para todos. Vocês ainda estão vendo isso como uma história de traição. Ela fez uma pausa. O salão inteiro ficou atento. Mas não é só isso. O clima mudou. De novo, isso aqui. Ela continuou. É sobre o que acontece quando alguém acredita tanto em uma mentira que ignora todos os sinais. A noiva fechou os olhos, como se aquela frase tivesse atingido diretamente, porque no fundo ela sabia que havia sinais, sabia que algo em algum momento não fazia sentido, mas escolheu confiar, escolheu acreditar, e agora estava pagando o preço. O noivo respirou fundo, tentando pela última vez recuperar algum controle.
Isso já foi longe demais, mas sua voz já não tinha mais impacto, não tinha mais autoridade, não tinha mais ninguém ao lado dele. E ele percebeu isso, ali, naquele instante. Mas o pior ainda estava por vir, porque a ex ainda não tinha terminado. E quando ela deu um passo à frente novamente, ficou claro. O próximo movimento não ia só expor o passado, ia definir o que aconteceria dali em diante. O ambiente já não lembrava mais um casamento. As flores, a decoração, a música que ainda tocava baixinho ao fundo, tudo parecia fora de lugar, quase irônico diante do que estava acontecendo. Ninguém sorria, ninguém celebrava, todos apenas assistiam, como se estivessem diante de algo que não deveria acontecer, mas que precisava. A noiva permanecia no centro de tudo, mas agora já não era a mesma pessoa que entrou ali minutos antes. A postura mudou, o olhar mudou, e principalmente a forma como ela enxergava tudo ao redor. Ela respirou fundo, lentamente, como se estivesse reunindo forças para finalmente fazer o que precisava ser feito. O noivo percebeu, e pela primeira vez houve medo real em seu rosto. A gente pode resolver isso, ele disse, tentando se aproximar mais uma vez. Não precisa ser assim. Mas dessa vez não havia espaço. Ela levantou a mão, sem olhar para ele. Para. A palavra foi simples, mas definitiva. Ele parou, não por respeito, mas porque percebeu que não tinha mais acesso. Você teve várias chances. Ela disse, agora olhando diretamente para frente, não mais para ele. Várias. Cada palavra saía com mais firmeza, mais controle. E em todas elas, você escolheu mentir. O silêncio confirmou tudo. Não havia mais defesa. Não havia mais argumento. A ex observava em silêncio, com o olhar mais suave agora, como se finalmente estivesse vendo aquilo chegar onde precisava. Mas ainda não interferia, porque aquele momento não era mais dela, era da noiva. Eu fiquei me perguntando. A noiva continuou. Em que momento isso começou a dar errado? Ela riu levemente, mas não havia humor. Era um riso de compreensão amarga. Mas a verdade é que nunca começou certo. A frase caiu como um ponto final. Alguns convidados abaixaram a cabeça. Outros respiraram fundo, porque naquele instante todos entenderam. Não havia mais casamento. O noivo passou a mão pelos cabelos, claramente perdido. Você não pode acabar com tudo assim, ele disse, quase implorando agora, na frente de todo mundo. Ela finalmente olhou para ele, direto, sem hesitar. E você podia. O impacto foi imediato, silêncio absoluto. Podia construir tudo isso. Ela continuou, sabendo exatamente o que estava fazendo. Ele não respondeu, porque não havia resposta. Então não sou eu que estou acabando com isso. Ela deu um passo à frente e retirou lentamente o anel. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Todo o salão prendeu a respiração, porque aquilo era irreversível. Isso aqui, ela disse, olhando para o anel por um segundo, nunca significou o que eu pensei. E então, sem dramatizar, sem hesitar, ela estendeu a mão e deixou o anel cair na direção dele. Ele não segurou. O anel bateu no chão. O som foi pequeno, mas ecoou como algo muito maior. Final, definitivo, irrecuperável. A ex fechou os olhos por um segundo, como se aquele momento também encerrasse algo dentro dela. Mas ainda havia mais, porque apesar de tudo, a história não terminava ali. A noiva deu um passo para trás, depois outro, como se estivesse saindo não apenas do altar, mas de tudo aquilo. Mas antes de virar completamente, ela parou e olhou para a ex. Por alguns segundos, as duas ficaram em silêncio, sem rivalidade, sem confronto, apenas entendimento. Você sabia que isso ia acontecer? Não sabia? A noiva perguntou. A ex hesitou por um instante, mas respondeu com sinceridade. Eu sabia que precisava acontecer. A noiva assentiu levemente, e pela primeira vez, não havia mais raiva em seu olhar, apenas clareza. Mas quando todos acharam que aquilo finalmente tinha chegado ao fim, algo inesperado aconteceu. O noivo se moveu, rápido, impulsivo, como alguém que percebeu que estava prestes a perder tudo. Isso não acabou, ele disse, elevando a voz pela primeira vez. O salão inteiro reagiu, porque aquele tom não era de arrependimento,
Era de desespero, e talvez de algo mais, algo que ninguém ali ainda tinha visto. E quando ele deu um passo à frente novamente, ficou claro, ele ainda não tinha desistido. E isso ia piorar tudo ainda mais. O tom da voz dele mudou tudo. Não era mais alguém tentando se explicar, nem alguém arrependido. Era alguém perdendo o controle. E isso ficou claro para todos. Isso não vai terminar assim, ele disse, dando mais um passo à frente, agora ignorando completamente o olhar das duas. O salão inteiro ficou em alerta, porque havia algo diferente naquele comportamento, algo instável. A noiva parou de recuar, virou lentamente o corpo na direção dele, e dessa vez não havia mais hesitação. Já terminou, ela respondeu, firme. Mas ele não aceitou. Não. Você não pode simplesmente ir embora depois de tudo, ele insistiu, depois de tudo que eu fiz por você. A frase ecoou e causou um desconforto imediato, porque ali havia algo errado, muito errado. A noiva franziu a testa. Tudo o que você fez, o tom dela agora era outro, mais atento, mais consciente, como se estivesse começando a enxergar algo além da traição. A ex também percebeu. Seu olhar se fixou nele, observando, analisando, esperando. Eu te dei tudo. Ele continuou, agora com a voz mais alta. Eu construí tudo isso. Ele fez um gesto amplo, apontando para o salão, para a decoração, para o casamento inteiro. Mas ninguém reagiu, porque agora aquilo não parecia mais uma defesa. Parecia cobrança, e isso mudou completamente o cenário. Você construiu uma mentira. A noiva respondeu sem levantar a voz, e quer que eu viva dentro dela. Ele riu, mas não havia humor, era um riso nervoso, quase descontrolado. Você está exagerando, ele disse. Isso aqui é só um momento, isso passa. A ex deu um passo à frente, dessa vez entrando novamente na situação. Não passa, ela disse, só se repete. Ele virou o rosto rapidamente na direção dela. Irritado, você já falou demais, mas ela não recuou. E você falou de menos. O confronto ficou evidente, direto, sem filtros. Quantas vezes você já fez isso? Ela continuou. Quantas histórias iguais você já começou e destruiu? Ele não respondeu, mas sua expressão entregou tudo. A noiva percebeu, e isso foi o suficiente. Então é isso, ela disse, quase em um sussurro. Não fui a primeira, e nem seria a última. O silêncio confirmou, mais uma vez, e dessa vez doeu ainda mais, porque agora não era só sobre o que aconteceu, era sobre quem ele era. O noivo passou a mão no rosto, visivelmente pressionado, mas ao invés de recuar, ele avançou. Eu não vou sair daqui como o errado sozinho, ele disse, agora apontando diretamente para a ex. Você também sabia. O salão reagiu. Olhares se voltaram imediatamente para ela. A tensão aumentou, porque aquilo mudava o foco. A ex permaneceu imóvel por um segundo, mas não desviou o olhar. Sabia de quê? A noiva perguntou, confusa, olhando entre os dois. Ele deu um passo à frente, aproveitando o momento. Sabia que nosso relacionamento já não existia mais. Ele disse, sabia que aquilo tinha acabado muito antes de você aparecer. A tentativa era clara. Dividir a culpa, confundir, criar dúvida, e por um breve segundo funcionou. A noiva olhou para a ex, esperando, buscando, mas a resposta veio sem hesitação. Não, simples, direta, firme. Eu sabia que você mentia. Ela continuou, mas não sabia até onde você ia. O impacto foi imediato, porque aquela resposta não defendia, mas também não fugia. Era verdade, crua, sem proteção. O noivo respirou fundo, irritado. Você está se fazendo de vítima agora? Ela deu um pequeno passo à frente. E pela primeira vez, se aproximou o suficiente para que apenas ele ouvisse o início da frase. Mas o final foi alto o bastante para todos. Não, ela sustentou o olhar. Eu já fui. Silêncio. Total. Absoluto. E então, ela recuou um passo, como se estivesse encerrando sua parte. Mas ainda havia uma última peça. Uma última decisão, porque agora não era mais sobre ele, nem sobre ela, era sobre o que a noiva faria, e todos ali sabiam disso. O salão inteiro voltou o olhar para ela, esperando, prendendo a respiração,
porque aquele momento definiria tudo. E quando ela finalmente ergueu a cabeça, ficou claro, ela não sairia dali da mesma forma que entrou. E a decisão que estava prestes a tomar, ninguém conseguiria prever completamente. O salão inteiro parecia suspenso no tempo. Ninguém falava, ninguém se movia. Todos esperavam. Porque, naquele momento, tudo dependia dela. A noiva respirou fundo, uma vez, depois outra, como se estivesse reorganizando tudo dentro de si, peça por peça. E talvez estivesse. Seus olhos passaram rapidamente por tudo ao redor. O altar, as flores, os convidados, e por fim pararam nele, mas não como antes. Não havia mais amor, não havia mais dúvida, nem sequer dor intensa. Havia algo diferente. Clareza. Engraçado, ela começou, com a voz calma, como a gente ignora sinais quando quer muito que algo dê certo. O silêncio permaneceu, mas agora não era mais tenso, era atento. Eu lembro de pequenas coisas. Ela continuou, atrasos sem explicação, mudanças de humor, histórias que não batiam. Ela deu um leve sorriso, mas não era felicidade, era entendimento. E mesmo assim, eu escolhi acreditar. O noivo tentou dizer algo. Mas ela levantou a mão, e ele parou, de novo. Não, ela disse, agora é minha vez. A frase foi firme e suficiente. Ela deu um passo à frente, se posicionando no centro. Não mais como vítima, mas como alguém que finalmente assumia o controle da própria história. Eu não fui enganada só por você, ela continuou. Eu também me enganei. O impacto da frase foi diferente, mais profundo, mais honesto, porque ali havia responsabilidade, mas também força. Só que tem uma diferença. Ela diz, eu posso escolher parar agora. O noivo ficou em silêncio, sem reação, sem argumento, porque, pela primeira vez, ele não tinha mais influência nenhuma. Eu não vou sair daqui destruída. Ela continuou, eu vou sair daqui livre. O salão inteiro absorveu aquilo. Alguns convidados assentiram levemente. Outros pareciam emocionados, porque aquele momento já não era mais sobre um escândalo, era sobre decisão. Ela então olhou para a ex, por alguns segundos, e dessa vez havia respeito. Obrigada, ela disse, simples, direto, mas verdadeiro. A ex não respondeu com palavras, apenas assentiu levemente, como alguém que também estava encerrando um capítulo. O noivo deu um passo à frente. Última tentativa. A gente pode conversar, resolver isso, mas ele mesmo percebeu que já era tarde, muito tarde. Ela virou de costas, sem hesitar, sem olhar para trás, e começou a caminhar, passo a passo, firme, segura, diferente de quando entrou, porque agora ela sabia exatamente quem estava deixando ali, e principalmente quem estava levando consigo, ela mesma. A porta se abriu, a luz de fora entrou no salão, e por um breve instante tudo pareceu mais leve, mais claro, mais real. E então ela saiu, sem aplausos, sem despedidas, mas com algo muito maior, dignidade. O silêncio ficou, mas agora não era desconfortável, era reflexivo. O noivo permaneceu parado, sem reação, sem palavras, sem ninguém ao lado, e talvez, pela primeira vez, sozinho de verdade. A ex respirou fundo, olhou ao redor, e então também se virou. Não havia mais motivo para ficar, porque tudo que precisava ser dito já tinha sido, e tudo que precisava ser quebrado já estava. Mas aquela história não terminou ali, porque quem assistiu não saiu igual, e talvez nem você. Agora me conta, você já ignorou sinais assim alguma vez? Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, comenta o que você faria nessa situação e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.